É fato que um divórcio, ele te ensina muitas lições. E o intuito desse vídeo hoje é compartilhar algumas das lições que esse acontecimento na minha vida me trouxe, para que possa, de alguma forma, ser útil para alguém. Principalmente se você que estiver assistindo estiver passando por isso. O divórcio, de fato, é uma experiência de luto. Eu já li alguns artigos que falam que o divórcio, ele realmente é interiorizado por nós como uma forma de luto de algo que tenha morrido mesmo. O último artigo que eu li sobre isso falava sobre a hierarquia de lutos. E que o divórcio, nessa hierarquia, ele só perde, em primeiro lugar, tá o luto pela perda de um filho, né? O artigo, ele nominava, assim, com relação à intensidade, sabe, do trauma. Então, primeiro vinha o luto da perda de um filho, que realmente é um negócio que deve ser devastador. E em segundo, vem o divórcio. E é uma espécie de luto por uma pessoa viva. Mas na minha percepção dessa experiência, para mim, esse luto, ele está muito mais relacionado ao luto de uma história que você queria que acontecesse e não aconteceu, a um projeto de família que na sua cabeça poderia ter sido diferente e não foi, a idealização de uma ideia de relacionamento que você gostaria que tivesse sido e que também não foi, e muitas vezes a frustração e a culpa de você olhar para essa história, olhar para esse acontecimento e se colocar diante de tudo isso com um certo ressentimento de você mesmo, uma certa culpa de você mesmo, porque você fez uma escolha errada. Ou porque você não se atentou a sinais que, se talvez lá atrás você tivesse se atentado, te pouparia o sofrimento atual. Mas o fato é que ninguém se casa pensando em separar. Só que deveria. Nossa, Samara, que pessimista. Esse vídeo eu vou falar sobre as lições que eu aprendi com relação ao divórcio e que talvez possa ser útil para quem está passando por isso. Então, aquilo que fizer sentido para você, você pode levar com você, para que você talvez esteja atento a algumas coisas que eu não estive por inexperiência e por ingenuidade. E aquilo que não fizer sentido para você, deixa para trás, ignora e a gente segue amigo, tá? Então, uma das principais lições que esse acontecimento me trouxe é: uma vez que a gente acredita que ninguém casa pensando em separar, ali está o nosso primeiro erro. Porque todo relacionamento acaba. Ou por uma viuvez, de fato, onde a outra pessoa morre, ou você morre, ou há um rompimento. Porque você não tem controle da escolha do outro, nem dos atos do outro e nem do que passa na cabeça do outro. Minha avó falava que você pode comer um saco de sal de 30 quilos ao lado de alguém que você nunca vai saber exatamente o que passa na cabeça da outra pessoa. E o que ela queria dizer com isso? Que é exatamente isso. Você nunca vai conhecer 100% da completude de outra pessoa, da mesma forma que você nunca vai ter como prospectar ou imaginar o que vai ser da vida e da perspectiva desse relacionamento daqui a um tempo. Então, essa história de ninguém casa querendo separar, beleza, ninguém casa querendo, mas casa-se podendo, porque é uma escolha, ficar ou ir, entende? E eu me lembro que por muito tempo eu não tinha esse nível de consciência. Então, se você estiver me assistindo, precisa entender que o divórcio, ele é uma possibilidade para ambas as partes. E em algum momento, pode ser que ele chegue antes do esperado. Ah, não, Samara, mas a gente casa para passar o resto da vida juntos. Sim. Só que quantas pessoas conseguem isso feito, né? E eu não estou partindo aqui de um viés extremamente pessimista porque eu passei por isso. Eu estou passando aqui de uma perspectiva real e de dados. Por exemplo, que hoje no Brasil, 50% dos casamentos formalizados são depois dissolvidos através de um divórcio. E eu tô falando de casamentos formais, fora os estáveis, as uniões diferentes lá, as questões de morar junto, enfim. Então é uma realidade. A primeira lição é: você não é o único que está passando por isso, não vai ser o último, nem o primeiro. E a gente deveria se casar consciente de que esse acontecimento pode vir à tona
em qualquer momento, e você, de alguma forma, vai ter que estar preparado para ele. Uma outra lição que esse acontecimento me trouxe é o grau de consciência que você deve ter de que a outra pessoa, numa situação de divórcio, por exemplo, no meu caso, que fui eu que tomei a decisão, a outra pessoa pode não lidar nada bem com isso. E você vai ter que estar preparado para o contra-ataque. Nossa, Samara, mas parece que está falando até de uma guerra. É uma guerra. A história de que vamos ser sempre amigos, que vai ser tudo lindo e textão, de o respeito segue igual, vamos viajar juntos com as crianças, isso é muito bonito na teoria e na vida de artista. Porque na vida real o negócio não é bem assim. E você vai precisar estar consciente disso, que você vai entrar numa guerra com alguém que você acha que você conhece. Mas nesse meio tempo você vai perceber que não só você não conhece, como você não tinha a mínima ideia de quem era a pessoa que você estava dividindo o mesmo teto. Porque a pior face de alguém que vem nesses acontecimentos não é algo familiar. Não é algo que você vai experimentar em situações diferentes dessa, entende? Vai ser nesses momentos em que muitas vezes a outra parte vai gritar na ferida da rejeição e você vai ter que estar preparada para o embate. E aí entra mais uma lição. Como se preparar para o embate? Primeiro de tudo, eu acredito que é espiritualmente, porque você vai lidar com uma treva. É isso mesmo que você ouviu. Com uma treva. Dependendo da pessoa que está do outro lado, talvez não, né? Eu fiz um vídeo em outra rede falando sobre isso e uma moça comentou assim, não, meu divórcio foi tranquilo, não tivemos filhos e a gente chegou na conclusão de que a gente não queria mais e eu nunca mais vi, segui minha vida. Só que isso é exceção. E quando se tem filhos, você não consegue tirar essa pessoa exatamente da sua vida como você gostaria, porque existe um vínculo ali que vai permanecer. Só que uma outra lição importante com relação a isso é que, embora exista um vínculo através de um filho, né, ou filhos nessa situação, você não precisa ter contato com essa pessoa. Você pode delegar o contato através de um celular para as crianças. Você pode combinar de entregar e pegar na escola e não precisar que a pessoa esteja na sua porta todo final de semana. Você não precisa dar acesso à sua casa a ninguém, então... Se eu puder te dar um conselho aqui, estabeleça sempre o limite do portão para fora. Mas é que a gente quer ter uma boa relação em prol das crianças. Estabeleça limites do portão para fora. Me ouve. E entenda que, apesar dos filhos, você não é obrigada a tolerar abuso, desrespeito e nem cara folgado. Aqui eu tô falando para mulheres, mas esse vídeo serve para homens também, né? Tem mulheres que são tão adoecidas quanto homens, e isso não é uma questão de gênero. Aqui a gente está falando de uma questão de relacionamento, e isso vale tanto para um quanto para outro. Tô falando da minha perspectiva aqui como mulher, porque como mulher eu vivi uma situação de abuso e de não aceitação da outra parte, que no caso eu era casado com um homem, né? Acho que era, pelo menos. Brincadeira. Recapitulando. A primeira lição, então, você não precisa ter contato, ainda que você tenha filhos, né? Se prepare espiritualmente para isso, mas também faça a sua parte de evitar o máximo possível de contato com essa pessoa, principalmente se o seu divórcio não tiver sido tão amigável quanto o meu não foi. Se preparar espiritualmente eu acho importante, porque quando você tem fé, algo te fortalece, né? E aqui eu não tô falando de religião, eu tô falando de espiritualidade. Porque buscar a espiritualidade, independente da sua crença, te traz de volta pro eixo, que você vai precisar voltar em vários momentos quando o convite pro inferno chegar e você ficar na beira do abismo para aceitar. Então, prepare-se espiritualmente. Depois, seria muito interessante que você tivesse um preparo e um acompanhamento psicológico nessa fase. Eu fiz terapia durante o meu divórcio, eu faço há muitos anos, mas durante o meu divórcio eu intensifiquei. E para mim, que passei por uma experiência de separação completamente sozinha, sem família, tinha 1 ou 2 amigos na cidade em que eu morava, porque eu estava numa cidade estranha, a trabalho, ter um acompanhamento psicológico para mim foi essencial. Eu acredito até que eu não teria conseguido atravessar da forma que eu atravessei, que foi de forma
corajosa até, a forma como eu tomei a decisão, banquei a minha decisão e fui até o final dessa vez, porque eu já tinha tentado me separar outras vezes. Então, o amparo psicológico, o acompanhamento de um bom terapeuta vai mudar tudo com relação a como você vai atravessar esse período. E claro, se você tiver família próxima, amigos que possam te apoiar, com certeza também vai fazer total diferença. Só tome cuidado, porque algumas pessoas não vão concordar caso a decisão parta de você, tá? E eles não têm que concordar. É só você quem sabe o que você estava vivenciando dentro de uma casa. Então, se a sua família ou seus amigos não forem te dar apoio, simplesmente tire da jogada, tire da decisão e vá em frente sozinha. Que foi o que eu fiz. Eu sabia que a minha família não iria, de certa forma, me apoiar, porque minha mãe é uma pessoa muito simples. Eu tomei a decisão sozinha, eu planejei sozinha, eu busquei um advogado sozinha. A única pessoa que eu chamei foi a minha terapeuta. Na época eu tive 1 ou 2 amigos que ficaram sabendo só, que foram quem me ajudaram em alguns momentos. Mas no geral mesmo, foi eu e Deus e minha terapeuta, né? Então, esse preparo psicológico é muito importante e, obviamente, que isso tem um custo, né? Então, o preparo financeiro também é muito importante. Por que financeiro? Não só porque, igual no meu caso, eu saí, tive que alugar uma casa, tive que mobiliar uma casa, tive que recomeçar do zero sozinha, né? Comprei desde a colchão, cama até talher. Então, assim, é necessário que você tenha um mínimo de organização financeira antes de você tomar esse passo, porque vai precisar, né? Não só para você recomeçar a vida materialmente falando, mas inclusive para você se cercar e se proteger. E isso custa dinheiro, né? Um terapeuta custa dinheiro. E a próxima lição que eu vou te falar é de invista num bom advogado. E cuidado, porque o bom advogado aqui não quer dizer aquele que é mais caro, tá? Mas um advogado que você tenha referências, que seja experiente com relação ao direito de família, porque um bom advogado, ele vai te blindar de muita coisa, ele vai te poupar de muita coisa e ele vai salvar muitas injustiças que vão tentar fazer contra você. Então, isso também tem um custo. Por isso que seria importante um planejamento prévio, ainda que de forma silenciosa, para que você consiga arcar com todas essas despesas que vão acontecer e que, se você tiver como se amparar, tudo vai ficar mais fácil. Eu não estou dizendo aqui que você precisa ter uma reserva de emergência enorme, um saco de dinheiro, porque se não for assim vai dar tudo errado. Não é isso. Até porque eu não fiz tudo isso que eu estou falando aqui. Eu cheguei num ponto, eu planejei o meu divórcio durante muito tempo e eu tentei me separar várias vezes, só que aí sempre que a outra parte não aceitava, resistia e tentava me convencer, me manipulava, eu, por medo, por covardia e por não acreditar na minha capacidade de atravessar isso sozinha e de criar meu filho sozinha, eu recuava. E eu fiz isso muitas vezes. Porque eu começava a me planejar financeiramente, ele inventava algumas coisas, alguns gastos, em que era sempre dividido, né? Eu pagava metade das contas mesmo, ele ganhando quase 3 vezes mais que eu. Então, sempre tinha alguma coisa, brotava alguma coisa que eu era obrigada a despender dinheiro. Então, eu tava sempre descalça nesse sentido, sabe? E aí era um looping. Eu tentava me organizar, acontecia alguma coisa, não dava certo. Vinha algum gasto extra, não dava certo. Eu tentava juntar dinheiro, dali a pouco eu tinha que gastar, não, sabe? Até que eu cheguei num ponto em que eu pensei assim, ou vai ser agora, ou vai ser agora. Porque eu tava tão adoecida. Eu cheguei num ponto em que eu tava tão mal, tão doente, por conta dessa relação, que ou eu sairia, ou iria acontecer alguma tragédia, porque eu já não tinha pensamentos muito legais com relação à minha vida, entende? Então, eu me separei com R$300 na conta. E eu saí de casa, assim, na cara e na coragem, com os meus cachorros, uma mala de roupa, meu material cirúrgico, meia dúzia de móvel velho, e foi isso aí. E uma criança de 2 anos e meio no colo. Os meus cachorros, inclusive, estão ali deitadinhos, ó. Alguns deles acompanharam tudo isso. E foi assim que eu fiz.
mas eu tinha um trabalho, né? Eu sou médica veterinária, eu tinha minha profissão, eu tinha um salário que iria garantir uma certa dignidade, só que eu não tinha dinheiro guardado para bancar um bom advogado. Então eu banquei uma advogada mediana que tinha muita boa vontade, mas tecnicamente não era mais competente. E quando você entra numa guerra, a qualidade da arma que você tem faz toda a diferença, né? Você pode tentar tirar de arco e flecha ou você pode ter uma bazuca. Então, é sobre isso. Dificilmente vai ter acordos, né? E essa é uma outra lição que eu aprendi. Não acorde nada, absolutamente nada, de forma extrajudicial. Tudo e qualquer acordo entre vocês dois, coloque no papel e registre, oficialize através de um advogado. Ah, mas a gente combinou que a gente vai dividir a farmácia e aí é só eu mandar notinha para ele. Não. Você não vai fazer isso, tá? Não vai. Você vai colocar tudo no papel. As crianças ficaram morando com você, seja você pai ou mãe. Estabeleça as visitas, estabeleça os dias, estabeleça os horários, faça pequenas concessões, desde que você esteja sendo orientado juridicamente, mas estabeleça dias, horários, tudo no papel. Não corra o risco de um dia você chegar na escola do seu filho, no meio da semana, a pessoa não te avisar porque ela tá mordidinha de raiva com alguma coisa, pegar o seu filho e desaparecer só para te dar um susto ou um choque. Quando você formaliza, você diminui ao máximo, você minimiza ao máximo os estresses e as dores de cabeça relacionadas a esse tipo de acontecimento. E é também uma forma de você poupar os seus filhos, né? Quando você tem previsibilidade, fica tudo mais fácil, né? Eu, por exemplo, caí na besteira na época de falar, não, eu não quero que ele se afaste do pai, porque eu não tive um pai presente, e isso pesou muito na minha vida. Então eu queria que ele tivesse, eu queria me divorciar daquela relação, mas eu queria que meu filho tivesse contato com o pai. E aí eu falei, então não vamos estabelecer as visitas, e você pega sempre que você estiver na cidade, porque ele viajava. Ele começou a vir a hora que ele queria entrar na minha casa, porta dentro, a hora que ele queria. Ele entrava na minha casa, ele se sentia no direito de não ir embora. Ficava deitado no sofá, uma vez deitou na minha cama, falou que não ia mais embora. Então, assim, não, mas o meu não faria isso. Faria. Tá? Então, me escuta. Essas lições eu gostaria de ter aprendido lá atrás. Ou orientadas de forma de um advogado, que no caso a minha me orientou, mas não com relação a tudo isso. Ou mesmo que eu pudesse ter assistido um vídeo com a sinceridade que eu tô falando aqui pra vocês. Porque eu tô colocando o meu coração na mão e a minha intimidade na mesa, porque de alguma forma eu acredito que essa história e todo o sofrimento que ela me trouxe pode ser útil para ajudar alguém, principalmente uma mulher. Porque eu sei que nessas situações a gente fica mais vulnerável. Então, assim, caso você lide com um divórcio em que a outra pessoa não aceite, nós, sendo mulheres, a gente fica muito exposta. Eu não tinha meu pai, eu não tinha homens da minha família para intervirem por mim nessas situações. Eu precisei usar de recurso de medida protetiva porque eu estava sofrendo um abuso exorbitante e você se vê sem muita proteção. Então, caso você esteja passando por uma situação em que você sofra abuso psicológico, que você sofra violência patrimonial, que é com relação a bens, ocultação de bens, desvio de dinheiro, a tentativa de tirar as coisas do nome, saiba que isso tem uma proteção pela Lei Maria da Penha. Não é só agressão física, agressões verbais, agressões psicológicas, agressão à sua honra, que é quando tenta caluniar, difamar. Tudo isso você tem um respaldo hoje da legislação da Maria da Penha, que pode ser concedida uma medida protetiva. E cada medida vai ser analisada, mas você tem que saber que não é só as marcas no corpo que vão te dar a possibilidade de ter uma medida protetiva e se distanciar fisicamente dessa pessoa. Essas marcas psicológicas que eu falo que são tão pesadas, elas também podem ser evitadas com esse tipo de medida. A gente tem que usar a medida protetiva com sabedoria, não fazer falsas denúncias, porque senão a gente vai descredibilizar uma conquista tão séria, né, e tão valiosa. Então, por isso, a gente precisa usar com sabedoria, com verdade, com o intuito mesmo de que isso seja aplicado corretamente na proteção
de quem realmente precisa. Então, se você se sentir muito vulnerável ou exposta nesse tipo de situação, peça ajuda. Peça ajuda aos seus familiares, aos seus amigos, à polícia. Você pode e deve registrar qualquer tipo de abuso, porque não é porque uma outra pessoa não aceita o divórcio que você pode ficar à mercê desses tipos de violência, né? A gente não precisa. A outra pessoa, ela tem que respeitar a decisão, ela tem que acatar a decisão, porque ela pode até querer brigar pela guarda do filho, mas ele não pode querer a guarda da mãe, né? Então, assim, essa é uma das lições que eu deixo. Não se intimide, no sentido de tentar recuar, não volte atrás. Uma vez que você saiu de uma relação destrutiva, de uma relação que te causou muito sofrimento, lembre-se do motivo que te fez tomar a decisão de enfrentar essa situação que é tão dolorosa e não volte atrás. A gente tem uma tendência de uma defesa psicológica de tentar voltar atrás. Eu passei por isso, eu tô contando aqui pra vocês que em vários momentos eu voltei atrás. Porque é o nosso cérebro agindo no limite da defesa de pensar assim, não, eu não vou, porque estar exposto a um divórcio é estar exposto a um sofrimento brutal. E o seu cérebro, o seu ego, ele não quer que você passe por isso. Então, muitas vezes você vai acreditar na história da carochinha que o outro vai te falar, que não é bem assim, que vai ser diferente. Eu escutei isso, sei lá, milhões de vezes. Que não é, me perdoa, e tarará, e pipipi, popopó. Então, assim, espero que você não tome uma decisão de divórcio também, movida no impulso e por qualquer coisa, né? Não é isso que eu tô falando aqui. Mas uma vez que você tomou uma decisão consciente e amadurecida, não volte atrás. Não volte atrás. Porque ainda que você esteja vivendo o olho do furacão e a treva que eu falei lá no início do vídeo, ele vai amenizar e ele vai passar. E lá na frente você vai sair e vai voltar a enxergar a luz. O meu primeiro vídeo do divórcio, eu conto muito como foi essa minha trajetória. E eu explico que foi como se fosse um deserto escuro. Eu vou deixar esse vídeo, que tem o título O Pior Veio Depois, uma coisa assim. Ele é o meu primeiro vídeo, eu vou deixar no final do vídeo aqui no card, que explica um pouco como que foi a travessia desse momento de penumbra e de escuridão na minha vida. Vai fazer 7 anos que eu me separei. Hoje eu me casei de novo. Eu, quando me separei, tinha um bebê de 2 anos e meio, que hoje tá com 10 anos. E eu tenho um outro bebê, que vai fazer 2 anos o mês que vem, que é o Mateuzinho. E eu vivo hoje um relacionamento infinitamente melhor. Hoje eu falo que eu vivo um casamento de verdade, onde eu me sinto amada em voz alta, eu me sinto vista, eu sinto reciprocidade, eu não preciso fazer força para que essa relação aconteça. É leve, é saudável, é tranquilo, eu me sinto segura nessa relação. E isso tudo foi graças à minha coragem de dar um basta naquela situação e naquele relacionamento que não fazia mais sentido, que só era fonte de sofrimento, para que eu pudesse atravessar a treva para, enfim, chegar no campo florido. Então, seria uma lição também que eu deixaria nesse vídeo, que é isso. Não desista de viver uma história bacana, né? Nas outras redes, em vídeos curtos, como os Reels e alguns outros shorts que eu faço, eu vejo muitas pessoas assim, por isso que eu não quero casar nunca mais, porque casamento não presta, porque onde já se viu em 2026 as pessoas casarem. Gente, casamento é uma bênção. É uma bênção. Formar uma família é uma bênção. É uma desgraça quando você está com a pessoa errada. Só que o fato de você estar com uma pessoa errada e você ter errado uma vez, não quer dizer que você vai errar de novo, desde que você se cure, né? Não quer dizer que você vai entrar num outro casamento e... Uma outra moça uma vez me perguntou, como confiar no amor de novo? Mas o que deu errado não foi o amor. Foi a pessoa que talvez você escolheu transmiti-lo. Mas por que a gente não acreditaria que a gente pode ser feliz de novo? Eu tô aqui dizendo com toda a sinceridade no meu coração. É possível recomeçar, viver uma relação leve, ser amada, ser respeitada, ser ouvida. Tô falando que meu casamento agora é perfeito? Não, porque nenhuma relação é. São feitos de 2 pessoas diferentes. Eu sou muito diferente do meu esposo. Sou elétrica, sou expansiva, sou doidona, workaholic, faca na bota. Meu esposo é um cara calmo, tranquilo, mais ponderado.
e a gente se complementa muito. E a nossa família hoje, o nosso núcleo familiar, eu, meu esposo, meu filho mais velho, meu bebê, são as coisas mais importantes da minha vida. É a minha realização diária. Então é possível, sim. E se você estiver atravessando o momento da treva agora, se apega com Deus, coloque seu joelho no chão, peça força, sabedoria, calma. Peça bastante calma para você não morder a isca. Não responda a seus inimigos. Aprenda a ficar calada, observando. Não responda. Porque o que o agressor quer é que o agredido se sinta agredido e revide. Então, eu gostaria de ter aprendido isso antes. Não responda aos seus inimigos. E quando for responder, responda de acordo com a orientação jurídica do seu advogado. Porque qualquer coisa que você falar além vai ser usado contra você. Pode ter certeza. Então, é isso que eu queria dividir hoje um pouco. Se apegue com Deus. Procure um bom terapeuta, um bom advogado. Se aproxime dos seus amigos, família. Se não tiver com quem aproximar, com Deus e com esses amparos que eu te falei, jurídicos e psicológicos, você vai conseguir. E às vezes até sem nada, tá? Se você dobrar seu joelho e pedir a Deus, você pode ter certeza que Ele vai segurar na sua mão e Ele não vai soltar. Porque a maior lição de todas essas que eu já falei aqui é que a gente merece se dar o direito e a possibilidade de ter uma família saudável, de ter um relacionamento saudável e de poder ser feliz de novo. E eu espero que esse vídeo, de alguma forma, te traga esse fiozinho de esperança. Que é possível, que vai passar. E que quando você atravessar o deserto escuro que eu falo lá no outro vídeo, você vai entender que valeu a pena cada passo na escuridão. Vai valer a pena. Eu espero que você tenha força, que você tenha calma, que você tenha sabedoria e que você não volte atrás. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um excelente dia, um beijo e até o próximo vídeo.